Então, pessoal, vamos iniciar a aula sobre fermentação, processo de fermentação contínua. Vou começar aqui a apresentação. O computador está meio lento aqui. Estou mandando apresentar a tela cheia e ainda nada aqui. Valemar, Valemar. Perfil para entrar. E aí, professor? Tudo bom? Tudo bom. Eu sei que esse negócio do perfil dá trabalho porque automaticamente o computador abre o seu perfil pessoal, né? Mas no meu também. Mas a pessoa tem que se acostumar a fazer essa conexão, senão acaba se atrapalhando. Tá aqui. Vou ver se no notebook saiu a apresentação. De novo, eu não sei, vocês estão vendo como eu que só tá uma tela do PowerPoint Isso. e não tá ampliado, né? Pra tela inteira. Que coisa. Os dois computadores a mesma coisa. Nem tá passando a apresentação.
Deixa eu ver se... Agora sim, né? Vocês estão vendo agora a apresentação? Sim. Agora vamos lá, né? Vamos começar a falar da fermentação contínua. Tá, então vamos começar pelos conceitos, saber o que é uma fermentação contínua. A gente já comentou sobre isso na aula dos bioreatores, os fermentadores, os modelos que a gente tinha. Então só está faltando a gente falar de contínuo, nas formas de fermentação mais comum, e no semicontínuo, ou no semissólido, desculpe. Então, se caracteriza a fermentação no processo contínuo por ter uma vazão constante, certo? Mais o volume mantido constante. O que é que significa? Tudo que entra, todo volume que entra, vai forçar uma saída desse, para que esse volume também fique constante. Então, se eu tenho um reator de 100 litros, se o tempo inteiro está entrando 1 litro, vamos dizer 1 litro por minuto, também está saindo 1 litro por minuto, certo? Então, a retirada do fermentado vai fazer com que o processo o tempo inteiro esteja produzindo, né? Aí por aí já dá para a gente tirar que não tem tempo morto, certo? O tempo inteiro está fermentando. Depois que começa o processo, consegue operar por meses continuamente. Certo? Então o tempo inteiro tem saída de caldo. Mas a gente também pensa numa outra coisa. Se eu coloco um meio, né? Vocês acabaram de fazer os processos de vocês, viram que demora 7 dias, 5 dias. E ao você colocar um caldo ali e retirar o volume instantaneamente, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é que isso não foi fermentado ainda, né? Então, os nutrientes que estão ali, o substrato que está sendo colocado, não vai ser consumido de imediato também, certo? Mas aí tem uma dinâmica diferente. A quantidade de células alta lá dentro faz com que o litro que eu mencionei, 1 litro em 100, seja os nutrientes que chegam ali vão ser consumidos quase que de imediato, se a concentração deles for baixa, certo? Então eu tenho um caldo ali com muita célula, concentração de nutriente baixa, tudo que eu coloco ali no meio, se a mistura for boa, vai ser consumido quase que imediatamente. Então, com a manutenção do volume e tudo mais constante dentro desse reator, então a gente vai acabar chegando no estado estacionário, também chamado em inglês de steady state, ou seja, tudo vai ficar constante ao longo do tempo, certo? Então, a quantidade de células constante, a quantidade de carboidrato constante, a quantidade de produto constante, certo? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas de todo jeito, eu sempre vou ter uma quantidade de produto no caldo que está saindo e também uma quantidade de nutriente residual, certo? E também pode sair célula, depende do modo como vai ser operado. Ou então consegue operar por longos períodos em estado estacionário, e aí tem vantagens em relação ao descontínuo tradicional. Essa entrada e saída, ela é quase impossível na prática. Então, o que é que o livro está querendo dizer com essa frase? Quando você coloca um sistema de controle de entrada e de saída, duas bombas trabalhando,
mesmo que você coloque as duas na mesma vazão, vai acontecer algum desequilíbrio por conta dessa vazão de uma bomba, principalmente em grandes volumes, não ser tão preciso assim. Certo? Então, uma bomba muito grande tem um desvio para mais ou para menos na sua operação, e isso vai fazer com que, se você usar bombas para retirar caldo e para adicionar caldo, em algum momento vai dar um déficit ou um superávit. Certo? Então, o mais recomendado é a saída de líquido pelo transbordamento, certo? Então, por um ladrão. E isso mantém o nível constante, porque é ali naquele nível que a gente vai ter o controle desse nível. Então, você tem aqui uma caixa d'água, a caixa d'água da casa de vocês tem um canozinho de saída. Aquele canozinho ali, ele vai determinar o limite, certo? Então, um limite da sua caixa d'água é onde o cano foi adicionado. Se eu coloco 10 litros a mais naquela caixa d'água, além do limite, vai sair 10 litros pelo ladrão. Então, o sistema de ladrão funciona nesse formato. Tudo que eu colocar além do limite vai sair por transbordamento. Então, existe a possibilidade também das bombas de entrada e de saída serem acionadas de modo intermitente, certo? Então, aí você consegue fazer um controle por bombas. Quando se faz recirculação interna, eu vou já falar disso, das formas de recirculação, o que se trabalha é dessa forma, o modo que se trabalha é assim. Uma entrada, primeiro entram X litros e depois são bombeados para fora o mesmo volume, certo? Para poder manter isso constante. E existe até bioreatores laboratoriais que trabalham com bombas funcionando acionadas pelo peso do reator, certo? Então, vai manter, você normaliza aquele peso quando tiver no volume adequado, e aí você coloca para o controle automático. Então, você coloca uma entrada e o reator ajusta a saída para manter sempre naquele peso inicial. Então, um sistema de balança que vai ajudar nesse processo do controle de massa. Mas vejam que isso só é possível para um reator pequeno, certo? Então, reator de milhares de litros, como a gente tem fermentação alcoólica, não dá para ter um sistema de balança para controle. Então, o melhor é o transbordamento. Então, quando a gente está falando de um volume constante, a gente tem sempre o problema que pode passar pela formação de espuma. Então, alguns de vocês tiveram um problema de espuma durante o processo e viram que com um pequeno volume de meio convertido em espuma, a gente tem a ocupação grande de um espaço, certo? E isso interfere, né? A espuma não sai com facilidade pelo sistema de transbordamento e isso atrapalha todo o sistema de controle. Então, tanto em escala laboratorial quanto industrial, é necessário, se for o caso, utilizar anti-espumante, certo? Anti-espumante vai ajudar a não fazer espuma, manter o volume sempre constante. Quais são as vantagens e desvantagens desse processo contínuo em relação ao descontínuo, certo? Então, vejam que a gente aqui não está relacionando nem com semicontínuo, nem com descontínuo alimentado, isso porque fica até mais difícil de medir. Então, a comparação é com o modo tradicional. As vantagens. Tem aumento da produtividade, basicamente pela redução dos tempos mortos, certo? Então, um dos fatores é redução do tempo morto. Mas existem outros fatores de aumento de produtividade por célula também. Então, é visto que
a produtividade é muito maior. Se cada célula ela consegue trabalhar na sua velocidade máxima de processamento, porque o substrato, por exemplo, nunca está alto demais, nem baixo demais, assim como a quantidade de produto nunca está alta demais, nem baixa demais, fica tudo num estado constante. Então, essa célula ela não vai trabalhar com o que a gente viu no descontínuo, que a gente tem uma fase de latência, é a questão da prova, uma fase de latência, fase exponencial, fase estacionária e declínio. Nesse caso aqui, vai ficar sempre próximo da estacionária, mas na fase exponencial o tempo inteiro vai ficar essas células, e elas vão trabalhar, vão se multiplicar e vão trabalhar em alta velocidade o tempo inteiro. A gente também tem um caldo uniforme, é uma vantagem porque meu processo de purificação a seguir do processo de produção, os processos downstream, vão se manter sempre constante, então eu sempre vou receber o caldo da mesma forma, então vou tratar ele sempre da mesma forma. Isso, inclusive, pode ser automatizado, certo? As células vão estar sempre no mesmo estado fisiológico, que vai facilitar a parte de regulação fisiológica delas para produzir o que a pessoa quer, certo? Então, eu quero produzir um produto específico e para isso a célula tem que estar, por exemplo, ele está associado ao crescimento. Quando eu coloco uma proteína recombinante no micro-organismo, por exemplo. Então, a gente coloca um promotor que é constitutivo. Então, a célula vai produzir mais da nossa proteína recombinante quando ela estiver crescendo, se multiplicando. E eu consigo deixar sempre nesse estado fisiológico, certo? De alto crescimento. Então, eu consigo... Eita, coisa chata. Então, eu consigo manter minha produtividade alta. Então, eu posso associar na linha de produção outras operações contínuas também. Ou seja, a produção do caldo pode ser contínua ou intermitente. A esterilização vai ser contínua, certo? E a saída, depois do processamento, na parte de purificação, vai ser contínua também. Então, eu tenho linhas de produção contínua, 24 horas por dia, meses seguidos. E isso pode facilitar, já que eu tenho que ter um aparelho para fazer a esterilização, aparelhos para fazer, por exemplo, centrifugação depois que o caldo sai, para separar a célula, aparelho para fazer automaticamente vamos supor, uma destilação em seguida. Então, tudo isso, essa automação vai reduzir a mão de obra. O que eu preciso é ter pessoas trabalhando nesse controle automatizado. Mas eu não preciso de pessoas, já que eu estou com equipamentos automáticos trabalhando, de gente para trabalhar em cada um desses setores que eu falei. Isso, inclusive, leva a uma desvantagem. A gente vai falar agora das desvantagens em relação ao descontínuo, que uma delas é o maior investimento inicial na planta, certo? Então, vou projetar uma indústria a partir de um processamento contínuo. Isso requer um maior investimento em equipamentos, certo? Então, só que esse maior investimento em equipamento pode compensar depois. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Não. Estou sim. Então foi o notebook aqui. O notebook perdeu a comunicação, mas o computador continua, então. O computador é no cabo e o notebook no... Pois aí, eu não estava me vendo. Por isso que eu achei que tinha travado geral. Então, eu preciso investir muito em equipamentos, certo? Então, um esterilizador contínuo, uma centrífuga que trabalhe continuamente. Isso vocês vão ver em purificação, nas formas de
de processamento de um caldo desse. Mas depois disso, esse investimento ele é compensado, depois de um período, pela baixa mão de obra. Certo? Eu preciso de mão de obra mais qualificada para operar os equipamentos automáticos, mas eu não preciso uma grande quantidade de pessoas trabalhando e, ao mesmo tempo, eu estou produzindo 24 horas por dia. Então, essa produtividade constante e alta compensa esse investimento inicial. Só que aí, outra desvantagem, é possível que, se ocorrer alguma mutação, por exemplo, então a gente já falou de instabilidade dos micro-organismos, instabilidade fisiológica, instabilidade genética, cai a qualidade do meu processo e eu vou ter que reiniciar ele, certo? Se eu fizer um descontínuo tradicional, o que vai acontecer é que, se ocorrer uma mutação ali, ele é identificado mais rápido e já estava no planejamento a troca daqueles micro-organismos. Aqui, nesse caso, a gente não está planejando não trocar o micro-organismo por meses. Então, na hora que isso acontece por baixa produtividade, né, caiu a qualidade do produto, então a gente precisa reiniciar tudo isso a partir de uma cultura laboratorial, né, uma cultura pura. Também tem maior possibilidade de contaminações. A gente tem um sistema aberto. O tempo inteiro está entrando alguma coisa, o tempo inteiro está saindo alguma coisa. Certo? Então, o sistema está aberto e aí a gente pode ter contaminação também. O risco de contaminação é muito maior. Esse é um dos motivos pelo qual a indústria de alimentos não utiliza tanto o processo contínuo. Usa mais o descontínuo, porque em um sistema totalmente fechado, a possibilidade de contaminação é menor. E é uma das coisas que mais causa prejuízo na indústria de alimentos é justamente a parte de contaminação. Quando a gente tem um micro-organismo que vai gerar um comportamento pseudoplástico, certo? O que é que isso quer dizer? Em determinado momento, se eu estou trabalhando, por exemplo, com fungo filamentoso em meio líquido, ele começa a crescer, por exemplo, em volta das pás de agitação. Né? A densidade alta celular, já que ele forma hifas, vai transformar aquele meu caldo em uma mistura não homogênea. E essa dificuldade de homogeneização vai dificultar para que, quando caia meio de cultura novo lá, seja distribuído para todas as células, e o produto que está saindo também não vai ficar homogêneo, certo? Então, todas as células conseguem trabalhar num sistema contínuo? Nem todas. E a dificuldade também de se fazer estado estacionário, certo? Então, a gente vai ter algumas dificuldades para fazer esse estado estacionário. Por exemplo, a formação de espuma, micro-organismos que crescem nas paredes do reator, o controle de entrada e saída de líquido. Então, vários fatores podem dificultar que o processo que foi projetado para ser contínuo chegue no estado estacionário. Bom, apesar desses problemas, tem grande aplicação prática a fermentação contínua. Então, a gente tem um exemplo de fermentação alcoólica, eu vou falar mais desse exemplo mais para o final da aula. Em múltiplos estágios, com grande rendimento e elevada produtividade. Ou seja, com um caldo sem grandes processamentos, sem diluição, ele entra com um Brix alto, mas como eu tenho múltiplos estágios, e eu vou já explicar essa questão dos estágios, a gente consegue uma produtividade alta e um rendimento alto também. Então, para operar o sistema contínuo, geralmente o que é que vai acontecer? Vai começar com um descontínuo, certo? O que é que significa começar com um descontínuo? Eu vou carregar o reator e o meio. Se eu tenho um sistema de esterilização contínua, o que é que eu vou fazer? Eu vou esterilizar o reator primeiramente e depois começar a encher com o caldo esterilizado, certo? Então, sua indústria está projetada para trabalhar dessa forma.
Vai entrar caldo recentemente esterilizado, vai ser colocado o inóculo, aquele reator vai encher e, com o passar do tempo, você tem uma multiplicação dos micro-organismos e formação de produto, consumo de substrato, né? Então, depois que chega num certo nível, certo? Então vamos supor que você começou com BRICS em 10. Eu só usar o BRICS porque vocês já estão mais familiarizados com isso. Um BRICS estava lá em 10 e aí, depois do processamento, chegou em 5. Hoje, Sabrina me falou que a cerveja ficou no final com um BRICS de 5. Então, assim, aí chegou naquele nível de 5. O que é que eu vou fazer? E aí eu tenho muita célula, né? Então, Sabrina também vai dizer aí que a gente tem muita célula lá dentro daquele caldo da cerveja. Então, o que é que a gente tem com isso? Muita célula e pouco carboidrato. Se eu colocasse mais carboidrato, então o processo iria continuar por um tempo. Só que o volume, ele é limitado. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar um volume e retirar volume, né, para manter constante aquele volume ali. Então, quando eu for controlando a minha entrada e saída, trabalhando com o maior número de células possível, eu vou trabalhar, então, nessa fase estacionária. Então, vejam bem, a gente tem a fase inicial de pouco crescimento celular, uma fase exponencial de crescimento, depois uma fase estacionada. Não é dentro dessa fase estacionária que eu quero trabalhar. As células chegam nessa fase estacionária quando elas estão num processo de pré-morte, ou seja, elas não estão mais conseguindo processar tanto as coisas que tem no caldo, por isso elas não se multiplicam. O caldo ficou limitado para elas. Então, essa fase aqui, no final da exponencial, é que é o interessante para se trabalhar de forma estacionária. Elas vão ficar sempre se multiplicando, essas células, mas em uma velocidade constante. Nas possibilidades de operação, a gente tem a possibilidade de trabalhar só com um reator, e a gente vai chamar isso de um estágio, com ou sem reciclo de célula, certo? Então, vou já falar de reciclo de célula. E pode trabalhar em múltiplos estágios. Então, N reatores em série, com ou sem reciclo de célula também. E esse reciclo de célula, ele pode ir para o primeiro reator ou para outros também. Certo? Isso vai depender do processo. Então, como a gente está vendo, tem diferentes opções, e essas diferentes opções, elas também vão gerar um comportamento distinto daquelas células. Então, concentração celular, concentração de substrato, concentração de produto, tudo isso vai variar em cada um desses reatores, quando a gente está falando em múltiplo estágio, e isso pode levar a aumento da produtividade, certo? Então, tudo é buscando o aumento da produtividade. Você precisa trabalhar cada um dos estágios buscando o aumento da produtividade. Então, na exemplificação que o livro traz de reator contínuo sem reciclo de célula, o que a gente está vendo aqui é que está entrando célula, né, concentração inicial que entrou, substrato e produto, um fluxo de meio vai trazer, então, substrato aqui para dentro. E o que é que vai sair? Por transbordamento aqui, por exemplo, vai sair célula, vai sair ainda um residual de substrato e vai sair o produto formado. Certo? Então, aqui, ó, célula aqui pode ser zero, esse zero que a gente está vendo aqui é porque é o inicial, mas aqui isso pode ser zerado, ou se houver reciclo, né? Quando houver reciclo, aqui é 100. Quando houver reciclo, pode vir uma certa quantidade de células aqui. A quantidade do produto aqui é zero no início, né? E tem um certo nível aqui no final. Então, eu estou... Aí você vai dizer assim, tem um certo desperdício de substrato. Em um estágio só, vai ter um certo desperdício de substrato, sim.
Mas vocês já viram no processo de vocês que em descontínuo também tem desperdício de substrato, certo? Então aqui a gente tem uma vazão constante, representada por F, e F inicial é igual a F final. Para isso, para ficar tudo homogêneo, a gente precisa também ter uma agitação perfeita, certo? Uma agitação adequada para aquele processo, que promova a mistura em baixo tempo, certo? Em questão de segundos, você já consiga misturar tudo que entra e deixar sair um caldo uniforme também. Então, o regime permanente, a gente vai ter uma concentração celular constante, graças a um equilíbrio entre o crescimento celular e a retirada de células, certo? Então, muitas vezes o que determina o fluxo, né, a vazão que a gente vai trabalhar nesse reator é a velocidade de crescimento celular. Então, se eu quero manter as minhas células em 12 gramas por litro o tempo inteiro, quando é que com que velocidade eu vou adicionar meio? Né? Já que eu sei que quando o meio está saindo, está levando células junto. Então, a velocidade depende dessa taxa de multiplicação, certo? A velocidade de entrada de caldo depende dessa taxa específica de crescimento, a velocidade específica de crescimento que é representado no livro por μ, a letra grega μ, igual que a gente usa em micron. Então, a velocidade de crescimento vai ser igual à velocidade específica de alimentação. Então, a vazão de alimentação é representada por D, e a velocidade de crescimento μ máximo, né? A velocidade máxima de crescimento que aquela célula pode atingir. O que é que isso está querendo dizer? Com o controle dos nutrientes que estão entrando no meu reator, eu consigo manter minhas células na sua velocidade máxima de crescimento. Certo? Então, vocês já estão trabalhando no processo de vocês e sabem que quando a quantidade de carboidratos era muito alta, os micro-organismos não cresceram em velocidade alta. Quando chegou numa fase intermediária do carboidrato no processo de vocês, os micro-organismos cresceram em alta taxa. Quando o carboidrato se acabou, ou acumulou produto, aí os micro-organismos pararam de crescer também. Certo? Então, tem uma faixa intermediária ali com maior velocidade de crescimento, que está relacionado com a disponibilidade de nutriente. Então, eu posso controlar isso para manter minhas células sempre dentro do μ máximo. Então, quando D está igual a μ máximo, a gente tem o estado estacionário. Certo? Essa é o objetivo. Então, um dos gráficos que tentam representar isso no livro, esse daqui é um dos exemplos que tem lá no livro. Então, vamos dar uma trabalhada nesse aqui para entender o que é que está acontecendo. Aqui é a figura 12.2. Certo? Então, ele está mostrando o comportamento de célula, substrato e produto em função da célula, certo? Então, produtividade por célula. Tudo isso em função da vazão. Então, vejam bem, aqui a gente tem uma concentração de células e de substrato em gramas por litro. Vocês estão vendo que a quantidade de célula não é tão alta. Aqui na faixa de 5. Então, vocês iniciaram o processo em aproximadamente 10 gramas por litro. Ou, no caso da cerveja, ficou meio grama por litro, foi isso? Fez 20 litros aproximadamente, foi isso, Sabrina? O envelopezinho tinha 10 gramas ou 11 gramas? Deve ter chegado... Era 11. Se eu não me engano, era 10. Então deve ter começado ali num 0,6 gramas por litro.
E quando chegar no final, vocês vão ver que tem uma quantidade bem maior do que 5 gramas por litro. Certo? Mas 5 gramas aqui é o que está no exemplo. Mas substrato aqui também está em, vamos dizer, um grau Brix de 5 inicialmente, né? Na verdade, está aqui quase zerado. 5 não, está aqui quase zerado. É que a gente está vendo substrato. Está bem baixinho o substrato. Tá. Aqui a gente está vendo a produtividade por célula. Certo? Então, vejam bem. O teor de célula, a concentração celular, ela é quase que constante em todas essas vazões. Só vai cair quando chegar ali acima de 4, 0,4 acho que litro por hora. Deixa eu ver aqui em D. Por hora, não sei. Bom, 0,4 de vazão, certo? Isso vai fazer com que acima, quando vai chegando nisso aqui, então começa a diminuir a quantidade celular. Ué, eu estou colocando mais caldo e tem menos células. Tem menos célula no meu. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Se foi sua internet que deu uma travada, foi a sua? Acho que sim. Foi, minha internet deu uma travada, por isso que eu perguntei. Agora voltou, né? Voltou agora. Beleza. Então, Voltou. então, olha só, a gente está falando de célula. Célula mais ou menos constante até 0,4. Substrato, quando eu começo a colocar uma vazão maior, aí começa a acumular uma certa quantidade de substrato. Bem baixinho. Certo? Bem baixinho que a gente está vendo aqui. Mas a produtividade por célula, né, pega a quantidade de produto e divide pela quantidade de célula que tem, a gente tem uma produtividade por célula. Ela vai subindo linearmente até esse 0,4. Olha que interessante. Só que quando passa, então o livro em algum outro ponto ele começa a mencionar, quando o D ele é maior do que o Mi máximo, o que vai acontecer é um processo de lavagem. Certo? Então, começo agora a jogar fora células e também substrato em excesso. Eu vou ter substrato em excesso sendo mandado para fora do reator, eu vou ter uma redução do número de células, porque eu estou com um fluxo muito alto e as células não estão se multiplicando adequadamente. E eu vou ter por conta da queda de célula, eu vou também ter uma queda na produtividade. Certo? Então, esses estudos eles precisam ser feitos para que eu encontre exatamente onde é que é o ponto ideal. Então, se você vê aqui, se eu mantivesse a bomba trabalhando em 0,4, então eu teria até uma margenzinha de segurança para poder conseguir, se houver uma variação dessa bomba, ainda se manter sem fazer lavagem. Né? Se você for mais detalhista ou o seu produto não tiver um bom valor agregado, então você poderia trabalhar também no 0,3. 0,3 eu tenho uma produtividade alta, quantidade de célula boa e eu não estou jogando fora muito substrato. Certo? Aqui está jogando um pouco mais, é quase que o dobro do fluxo 0,3. Né? Mas aqui, se o produto for de alto valor agregado, vale a pena. Certo? Então, isso tudo depende de qual é o processo que você está trabalhando. Analisando em termos gerais, aqui o melhor seria 0,4. Afinal de contas, essa quantidade de substrato aqui é bem baixinha, né? Se a gente estiver tratando isso aqui por Brix, né, menor do que 1. Mas nunca deixa de faltar nutriente
para as células se manterem multiplicando. Olha que interessante. Tudo bem até aqui? Assim. Alô? Vamos lá. Então, a gente precisa, para poder manter esse D igual ao Mi máximo, a gente precisa controlar essa operação. E tem duas formas básicas de controle. Uma é o quimiostato e a outra é o turbidiostato. Mas vamos falar primeiro do quimiostato. No quimiostato, eu vou ficar controlando meu D, minha vazão específica de alimentação, de forma a manter algum parâmetro químico constante. Certo? Então, poderia ser o quê? Brix. Para a gente deixar bem simplificado esse processo. E a gente já viu isso em teor de glicose em semicontínuo. A gente viu teor de glicose, um equipamento funcionando automaticamente para poder encher o reator em um ponto que mantivesse o teor de glicose sempre em 50. Lembram disso? Então, aqui eu poderia trabalhar nisso. A minha vazão específica de alimentação iria manter sempre a minha glicose, vamos supor, a minha glicose em 50 também. Certo? Ou pode, inclusive, ser até mais baixo. Então, eu iria manter minha glicose em 10, vamos dizer, assim, de um modo bem hipotético. Com essa glicose mantida ali, então, para poder manter, eu tenho que mandar tantos litros de caldo por minuto ali para dentro do meu reator. E isso vai fazer com que saia uma certa quantidade de célula também, né, ao mesmo tempo. Então, eu consigo controlar a quantidade de célula que tem dentro do reator o fluxo de saída do caldo, que sempre vai sair célula. Sempre está multiplicando célula, sempre está saindo célula. Mas eu estou fazendo uma análise da composição química do caldo para poder analisar o meu processo, para saber medir quanto deve entrar naquele momento, certo? Então, eu posso manter constante concentração celular e substrato pela introdução de meio de cultura. A outra forma que a gente tem de controlar isso é chamada de turbidiostato. Então, está relacionado com a turbidez do caldo. O que é que dá uma turbidez ao caldo? E hoje eu estava falando isso também com Sabrina, para ela dar uma reduzida na turbidez e ter o cuidado para não deixar a turbidez aumentar novamente. Que é a quantidade de células que a gente tem ali em suspensão. Certo? Então, com um espectrofotômetro, você medindo em 600 nanômetros, você consegue estimar quanto de célula tem ali dentro. Certo? Ah, mas isso foi determinado para tal célula e eu trabalho com tal célula. Mesmo assim, pela turbidez do meio, que pode ser medido segundo a segundo, você consegue inferir ou encontrar também qual é a turbidez ótima para o seu processo e manter dentro daquela turbidez. Então, a turbidez aumentou, coloco mais caldo. Turbidez diminuiu, eu dou uma freada no caldo, na entrada de caldo, certo? O quanto vai sair? O quanto entrar, está saindo, certo? Mas pensando na concentração celular constante, eu tenho um controle da entrada de meio, certo? Isso vai depender muito de qual. Você diz assim, eu já vou escolher aqui turbidiostato que é mais eficiente. Isso depende de qual é o produto que a gente está falando, certo? Então, vai variar se aquelas células aumentam a produtividade a partir da presença de substrato, por exemplo, ou da presença de produto que vai fazer com que caia a produtividade, e a gente precisa de um controle químico, ou se está associado com o crescimento celular, eu posso manter no meu Mi máximo, certo? Então, toda vez que eu precisar aumentar minha velocidade de crescimento, aumenta a entrada de meio. Toda vez que eu precisar frear,
eu também dou uma freada na entrada de meio, certo? É um controle que eu posso fazer pela turbidez ou pela análise química daquele meu caldo. Tudo bem? Tudo bem. Tá, e aí quando a gente tem os reciclos de célula, certo? Então, se minha célula produz muito, mas eu não posso manter, mas ela não se multiplica muito, certo? Eu poderia aumentar minha produtividade se eu conseguisse manter essas células dentro do meu reator, então eu posso trabalhar minha alta densidade celular para aumentar a produtividade a partir dessa reciclagem de célula. Essa reciclagem ela pode ser interna ou externa. A recirculação interna ela pode ser feita através, por exemplo, de uma sedimentação. Então, eu paro de agitar, minhas células precipitam. Então, eu tiro ali de cima o caldo com pouca célula. Ok? Isso acaba ficando um sistema intermitente. Ou eu posso usar um sistema de filtro. Certo? Uma bomba vai retirar a quantidade de líquido que eu quero ali de dentro. E no início dessa bomba, onde ela capta o caldo, eu tenho um filtro. Então, ela vai puxar o caldo filtrado. Isso fazendo de modo intermitente, as células também não vão entupir aquele meu filtro. Certo? Então, coloco X litros de meio de cultura novo, espero um tempo de processamento, retiro o mesmo X de caldo já processado, sem retirar as células lá de dentro. Sem retirar as células. Já na recirculação externa, eu preciso de um separador de célula. Então, geralmente se usa um processo de centrífugas. Quando vocês chegarem em purificação, alguns de vocês vão fazer purificação no próximo semestre, aí vocês vão ver, por exemplo, uma centrífuga de disco, que trabalha em modo contínuo. Então, o tempo inteiro, é um sistema automatizado que o tempo inteiro há separação de solutos e o caldo, né? o diluente ali do meio. Então, esses separadores, que pode ser sedimentador, centrífuga, filtração, então, alguns de vocês fizeram, né, essa separação, ó, centrífuga, seguida de filtração. Em alguns casos, no processo de vocês, só a centrifugação foi suficiente. Quando a gente foi filtrar, não reteve nada na filtração. Então, só a centrifugação já era suficiente. Então, a gente tem uma captação externa das células que saem e coloca essa célula de volta. Certo? Então, a circulação interna ela é mais segura porque evita a contaminação. Certo? Se não estou colocando alguma coisa de volta, eu estou reduzindo o risco de contaminação. Eu já tenho que ficar colocando o caldo constantemente. Se além do caldo eu tenho que colocar mais alguma coisa constantemente, então eu aumento a possibilidade de contaminação. Então, quanto mais necessária a asepsia, mais indicado é a recirculação interna. Só que em alguns processos que não precisam de asepsia, como por exemplo, fermentação alcoólica, o tratamento biológico de resíduos, né, de esgoto, que trabalho com milhares de litros e não tem problema nenhum. No caso do alcoólico, porque o próprio álcool vai matar bactérias. E no tratamento biológico de resíduos, a gente tem mesmo uma grande contaminação ali, os próprios micro-organismos que já vêm processando aquele caldo. Então, a gente não precisa ter cuidado com a asepsia do processo. A representação que os livros trazem, que o livro traz, a gente tem aqui a recirculação interna com a zona de sedimentação. Então, são feitas várias considerações, inclusive que o caldo ele é medido somente nessa zona de reação, certo? Então, vamos supor, eu vou encher aqui 20% a mais, vou processar tudo, depois para a agitação, deixa sedimentar
E aí, vamos supor que eu tenho uma saída de líquido aqui. Então, o que é que vai acontecer? O caldo é retirado aqui, contendo o produto. Minhas células são mantidas aqui nessa zona de reação. E depois eu vou encher novamente, certo? Mas quando eu retiro esse caldo de cima, é que eu faço a medida do meu estado químico desse caldo, certo? Então, aí aqui a gente tem, ó, fluxo por baixo, saída por baixo, isso vai depender muito de como é que é o processo. Aqui a gente está vendo a representação, nessa figura 12.5, do sistema via filtro, certo? Então, está entrando caldo aqui, e contendo substrato, está saindo produto, mas sem célula, certo? As células vão se mantendo aqui dentro, porque eu estou puxando o caldo sem a retirada de célula. Eu posso ter um outro sistema de retirada também com célula, porque vai que esse daqui chega numa concentração acima do desejado, para não ter que alterar esse meu processo, porque eu quero que ele trabalhe contínuo durante muito tempo, eu posso de vez em quando retirar uma certa quantidade de célula, certo? Então eu posso ter as duas coisas, mas eu estou fazendo aqui uma recirculação interna, certo? Então, não retirar a célula de dentro do fermentador é considerado como uma recirculação. Quando o reciclo ele é externo, ele é representado dessa forma aqui, um funil, né, que vai separar o caldo da célula. Então, as células vão primeiro ser tratadas, eu vou já mostrar isso para vocês, e retornam para o reator. Então, como aqui tem duas entradas, aumenta o risco de contaminação. E o caldo que foi separado das células vai para processamento, certo? Então, sistema contínuo em múltiplo estágio, né, quando a gente está trabalhando com N reatores, então a gente aumenta muito as possibilidades desse processo. Então, a gente pode ter, no múltiplo estágio, um single stream, um fluxo único, certo? Stream a gente pode traduzir como fluxo ou como a entrada de líquido em um único reator ou um único estágio. Ele é multi-estágio, mas o fluxo só entra em um. Ou eu posso ter um multi-stream, multi-stage, certo? Ou seja, o fluxo de líquido ele vai entrar em mais de um estágio, vai entrar em mais de um reator para alimentar aquele meu processo. E isso pode ter também um sistema com reciclo de célula que seja single stream e o reciclo de célula que seja multi-stream, mesmo que seja reciclo externo, certo? Então, olha a representação do single stream, a alimentação única. O que é que a gente vai ter? O primeiro estágio vai produzir um caldo que joga para o segundo joga para outro. Isso aqui tem uma reticência justamente que isso pode ser um número bem variável. Cada estágio desse tem as células com uma condição fisiológica diferente uma da outra, certo? Então, vamos supor, esse aqui está recebendo um Brix de 15, e aí está passando para aqui só um Brix de 10, vamos supor. Foi consumido 5 ali. E esse daqui está passando para o seguinte, até que o último, né, é um estágio que é chamado de estágio morto, praticamente, onde não tem mais produtividade. Ali vai ser um reator que vai ficar simplesmente deixando as células no processamento final e vai ser depois, em seguida, feito um reciclo de célula. Nesse reciclo de célula representado aqui, está voltando só em um estágio. Então, aqui a gente tem em uma alimentação. O caldo está entrando só no primeiro e o reciclo de célula também está entrando só no primeiro. Certo?
Quando a gente tem múltiplas alimentações, então eu posso colocar aqui um caldo com um Brix baixo. O excedente que sai daqui, vamos supor que eu coloquei 5, passa 3 para o segundo estágio. Só que aqui ele recebe mais outro fluxo de meio para manter isso aqui equilibrado também em 5. E assim sucessivamente. Para manter a quantidade de células alta, eu posso reciclar, colocar em um só ou em vários desses estágios. Se eu quiser, eu posso colocar em todos mais célula, para aumentar a quantidade de célula e ter a certeza que rapidamente eu vou conseguir processar o substrato gerando produto. Certo? Então, o fluxo, isso tudo vai depender do processo que a gente está trabalhando. Isso aí tem que ser sempre testado. No caso do sistema com reciclo de célula, então a gente tem inúmeras possibilidades, né? O livro fala, como eu já estava falando. Tem que se calcular direitinho isso em escala laboratorial, porque em nível industrial, cada estágio daquilo é caríssimo, certo? Então, a aplicação é restrita, mas tem grande possibilidade por ter grande potencialidade por ter grande versatilidade. Certo? Então, é possível aumentar muito a minha produção, ter um caldo riquíssimo, pronto para ser processado. Ao final, o tempo inteiro ter caldo produzido, mas isso tudo depende de muito estudo. Como vocês estão vendo, isso é muito mais detalhado do que fazer uma fermentação em modo descontínuo. Então, por final, tem aqui um exemplo da fermentação alcoólica. Aqui no Brasil, naquela aula sobre os bioreatores, eu mostrei um exemplo de fermentação alcoólica, uma indústria de etanol que trabalhava com vários estágios. Inclusive, na imagem dava para mostrar os ladrões, um saindo para o outro. E aqui também eu vou tentar mostrar, né, que é uma coisa bem comum no Brasil, aqui no Nordeste também o trabalho com a produção de etanol. Então aqui a gente tem a possibilidade de trabalhar com reatores de grandes dimensões em modo contínuo, operando ininterruptamente. Então o mosto ele é misturado, a levedura na primeira dorna, depois vai passar para outros, né, vai sendo sempre transbordado por ladrão. Então, o que é que vai acontecer? Na hora que eu colocar 100 litros no primeiro estágio, o primeiro transborda para o segundo 100 litros e assim sucessivamente até chegar no último. A última dorna é considerada como morta, certo? A produtividade nela é baixa, mas ela é necessária. Então, mesmo a baixa produtividade na última dorna, ainda vai fazer com que não sobre substrato, certo? E mantenham uma certa pressão seletiva nas minhas células. Então, aquela célula ela está passando por alto teor de produto, de etanol, baixa concentração de substrato. Quando eu tratar ela aqui e colocar de volta, ela vai, essas células, essa levedura, ela vai trabalhar muito bem nas condições ideais do primeiro estágio. Então, o vinho bruto dessa última dorna é enviado para a centrifugação e depois para a destilação. Certo? Na centrifugação, as células podem retornar. Então, nessa representação que eu montei aqui, a gente tem um mosto sendo colocado no reator até encher, vai trabalhar uma fermentação parecida com o descontínuo. Quando chegar nas minhas condições ideais, então é passado caldo do primeiro para o segundo estágio, ele é enchido, tem o processo de fermentação daquele, e aí passa para um outro, que vai ser também processado, e assim sucessivamente até chegar na dorna morta, certo? Então, dessa daqui, aí depois que todos enchem, isso passa a ser contínuo. Então, dessa dorna última, vai para uma centrífuga, essa centrífuga vai limpar
certo? Retirar as células de um caldo, tirar a turbidez do caldo, que vai para a destilação. Mas as células que saem dali, certo? A parte sólida que é separada na minha centrífuga, vai para um tanque contendo água, então vai dar uma lavada nessas minhas leveduras. Depois vai ser feito um tratamento com ácido nessas leveduras, isso ajuda também muito na descontaminação do meio, certo? Retirada, morte de bactérias. Depois eu faço de novo uma lavagem, e aí disso volta, nesse exemplo daqui, para o primeiro estágio. Então a gente tem um single stream multi-stage, nesse exemplo aqui que a gente está vendo. Então agora eu vou mostrar para vocês um processamento do caldo de cana do início ao fim aqui, para a gente ter mais ou menos uma noção como é que é o trabalho com o caldo de cana. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo. Vamos lá. Depois de colhida no campo, a cana-de-açúcar chega até a usina por caminhões. No parque industrial, o caminhão é pesado em uma balança que vai precisar a quantidade de cana que ele carrega. O próximo passo é a análise da quantidade de açúcar que aquela cana específica possui. Isto é feito com a retirada de uma amostra pequena do carregamento, através de sondas que podem ser oblíquas ou horizontais. A amostra da cana é direcionada a um laboratório que diagnosticará o índice de ATR, açúcares totais recuperáveis, ou seja, a quantidade efetiva de açúcar que aquela cana tem. Depois de pesada, a cana poderá ter dois destinos distintos. Ou será encaminhada diretamente para a mesa alimentadora da usina, onde, se colhida manualmente, poderá ser lavada ou ventilada, limpeza a seco, para remoção das impurezas. Ou, no caso da cana colhida mecanicamente, ela segue direto para o picador, desfibrador e moenda ou difusor. Algumas usinas trabalham com pátios de recepção de cana e estocagem, onde a cana é depositada ou fica aguardando nos próprios caminhões até ser encaminhada à mesa alimentadora. Os passos seguintes consistem em preparar a cana para a extração do caldo, aumentando assim sua densidade e a capacidade de moagem. Neste processo, objetiva-se também romper as células para a liberação do caldo nelas contido. Assim, a cana é passada por um jogo de facas num processo de preparação até entrar em um desfibrador, onde cerca de 85% a 92% de suas células são rompidas, o que facilitará a extração do caldo. Constituída basicamente de fibra e caldo, o que interessa para a cadeia produtiva da cana-de-açúcar é o açúcar contido na matéria-prima, que se encontra dissolvido no caldo. Portanto, o objetivo principal é extrair o máximo de caldo da cana. A extração do caldo ocorre por duas diferentes técnicas: a utilização de moendas ou difusor de cana. Nas moendas, formadas por vários ternos com dimensões diferentes, a cana é esmagada. Cada terno, ou castelo como também são conhecidos, possuem 4 rolos principais denominados rolo de entrada, rolo superior, rolo de pressão e rolo de saída. No primeiro terno, são extraídas as maiores quantidades de caldo. Depois disso, a cana é embebecida de água e passa pelos demais ternos, até que cerca de 94% a 97% de seu caldo seja extraído. O número de ternos varia de 4 a 7. Outra forma de extração do caldo é o difusor de cana, onde a extração ocorre com a ruptura das células no preparo da cana, onde se encontra a sacarose, e a lavagem destas com água ou caldo da própria cana. Neste processo, os índices de extração podem chegar até a 98% do caldo retirado. Após a extração do caldo, o processo se divide em 3 diferentes estágios. De um lado, o bagaço que sobra é dirigido a uma esteira, ou direcionado diretamente para as caldeiras, onde será queimado e seu vapor transformado em energia, no processo que se conhece por cogeração de energia ou bioeletricidade. As usinas brasileiras são autossuficientes em energia durante o período da safra e ainda exportam excedentes para as redes de distribuição, vendendo assim
créditos de carbono em conformidade com o protocolo de Kyoto. Cada tonelada de cana processada gera em média 260 quilos de bagaço. A energia cogerada pode acionar as moendas nos processos elétricos ou o vapor utilizado para o acionamento, que transforma energia térmica em mecânica. Extraído o caldo da cana, o próximo passo será um tratamento neste caldo, objetivando a retirada de impurezas solúveis e insolúveis nele encontradas. O tratamento pode ocorrer em várias fases, desde a passagem do caldo por peneiras, força centrífuga para separar materiais sólidos do líquido, pesagem do caldo, permitindo melhor controle químico do processo e tratamento químico do caldo. Depois de tratado, o caldo pode ser encaminhado para a fabricação de açúcar ou de etanol. No primeiro caso, o caldo passa por um processo conhecido como sulfitação, que tem por objetivo inibir reações que causam formação de cor, coagulação de colóides solúveis e diminuir a viscosidade do caldo, calagem para neutralizar o pH do caldo e eliminar corantes. Enfim, o caldo é preparado para a próxima fase, a do aquecimento. Nela, o caldo é aquecido a aproximadamente 105 graus Celsius, com a finalidade de acelerar e facilitar a coagulação, aumentando a eficiência da decantação e possibilitando a degassagem do caldo. Depois de aquecido, o caldo é purificado no processo chamado decantação ou clarificação. O caldo decantado é retirado da parte superior de cada compartimento e enviado ao setor de evaporação para concentração. As impurezas sedimentadas constituem o lodo, que normalmente é retirado do decantador pelo fundo e enviado ao setor de filtração para a recuperação do açúcar nele contido. Depois, o caldo é filtrado, com o objetivo de recuperar o açúcar contido no lodo. Na sequência, ele passa por evaporadores para ser depois cozido, cristalizado, centrifugado e secado. Depois deste processo, o açúcar, que pode então ser refinado ou ganhar outras formas, especificações, é ensacado, pesado e armazenado, até ser transportado por via rodoviária ou ferroviária. Algumas usinas comercializam o açúcar direto aos consumidores, com marcas próprias ensacadas nas próprias unidades. Após passar pelo tratamento primário de peneiramento, o caldo é submetido a um tratamento mais completo que implica na adição de cal, aquecimento e posterior decantação, tratamento semelhante àquele utilizado na fabricação de açúcar. Livre de impurezas e devidamente esterilizado, o caldo está pronto para ser encaminhado para a fermentação, onde os açúcares são transformados em álcool. As reações ocorrem em tanques denominados dornas de fermentação. O tempo de fermentação varia de 6 a 10 horas. Ao final deste período, praticamente todo o açúcar já foi consumido, com a consequente redução da liberação de gases e multiplicação do fermento. Após a fermentação, o vinho é enviado às centrífugas para a recuperação do fermento, que é tratado novamente e utilizado para a continuidade do processo fermentativo. O excedente de fermento pode ser encaminhado para a secagem, dando origem a um novo produto, a levedura seca, que será comercializada como complemento alimentar animal ou humano como fonte de proteínas. O vinho centrifugado é encaminhado para a destilaria, processo este que se utiliza nos diferentes pontos de ebulição nas diversas substâncias voláteis presentes, separando-as. A operação é realizada com auxílio de colunas distribuídas em vários troncos. Uma coluna tem por finalidade esgotar a maior quantidade possível de álcool do seu produto de fundo, que é denominado vinhaça. A vinhaça, retirada em uma proporção aproximada de 12 litros para cada litro de álcool produzido e constituída principalmente de água, sais sólidos em suspensão e solúveis, é utilizada na lavoura como fertilizante, sendo seu calor parcialmente recuperado pelo caldo em um trocador de calor. O álcool hidratado, produto final dos processos de destilação e retificação, é uma mistura binária álcool-água, que atinge um teor da ordem de 96 graus. Este álcool hidratado pode ser comercializado desta forma ou passar por um processo de desidratação, transformando-se no álcool anidro, utilizado no Brasil como aditivo à gasolina.
Depois de pronto, o álcool produzido é armazenado em tanques de grande volume, situados nos parques industriais, ou mesmo embarcado em caminhões-tanques ou composições ferroviárias para ser comercializado às distribuidoras. Bom, pessoal, aí vocês viram muita coisa do processamento da indústria de cana. E não foi evidenciado a fermentação contínua nesse vídeo, mas ele falava, por exemplo, do reciclo de célula e várias outras etapas que é importante, muito importante vocês conhecerem, né? Dúvidas? Não. Não. É tudo bem mais tranquilo. Não. Andelino, você tá vivo?